Marina acordava todos os dias às 5:30 da manhã. O despertador tocava com aquele som estridente que já fazia parte da sua rotina há 7 anos. Ela se levantava devagar, olhava pela janela do seu apartamento pequeno no subúrbio e via a cidade ainda adormecida, envolta na penumbra do amanhecer. Enquanto preparava seu café simples e fazia uma torrada, pensava no dia que a esperava. Mais um dia na Eurotech Solutions, a empresa de tecnologia onde trabalhava como analista de sistemas. O trajeto até o trabalho levava 1h15. 2 ônibus lotados, gente empurrando, o cheiro de suor misturado com perfume barato e aquela sensação de ser apenas mais uma formiga numa fila interminável de formiguinhas indo para o formigueiro. Mas Marina não reclamava. Ela tinha um emprego, pagava suas contas, e isso já era mais do que muita gente tinha. Quando chegava ao escritório, sempre 15 minutos antes do horário, Marina ia direto para sua estação de trabalho. Uma mesa acanhada no canto da sala, perto do ar-condicionado que vivia pingando, com um computador que demorava 5 minutos para ligar. Ali, ela passava 9 horas por dia, às vezes mais, resolvendo problemas que ninguém mais conseguia resolver, otimizando sistemas, propondo melhorias. Marina, o relatório que eu pedi ontem, cadê? A voz de Roberto Campos, seu chefe, cortava o ar como uma faca. Ele era um homem de 40 e poucos anos, barriga proeminente, sempre com a gravata frouxa e uma expressão de superioridade permanente no rosto. Já está pronto, Sr. Campos. Enviei por e-mail às 7 da manhã, respondia Marina, mantendo o tom respeitoso que sempre usava. 7 da manhã? E por que não enviou ontem à noite? Eu precisava ter visto antes. Ele bufava, sem nem ao menos ter aberto o e-mail para verificar. Marina engolia seco. Ela havia trabalhado até às 11 da noite anterior para terminar aquele relatório, pulando o jantar, ignorando as mensagens da sua mãe, perguntando se estava tudo bem. Mas não adiantava explicar. Roberto nunca ouvia. Me desculpe, senhor. Da próxima vez vou me planejar melhor, ela dizia, sentindo aquele aperto familiar no peito. Os colegas de trabalho testemunhavam essas cenas quase diariamente. Alguns olhavam com pena, outros desviavam o olhar, constrangidos. Tiago, que trabalhava na mesa ao lado, às vezes lhe dava um sorriso solidário depois que Roberto saía. Mas ninguém dizia nada, ninguém se metia. O pior não eram apenas as broncas injustas, era o descrédito constante. 3 meses atrás, Marina havia desenvolvido um algoritmo que poderia reduzir em 30% o tempo de processamento de dados da empresa. Ela preparou uma apresentação detalhada, com gráficos, projeções de economia, tudo documentado. Pediu uma reunião com Roberto. Senhor Campos, eu gostaria de apresentar uma proposta que pode trazer economia significativa para o departamento. Começou ela, nervosa, mas esperançosa. Roberto mal levantou os olhos da tela do computador. Marina, você é uma boa funcionária para tarefas operacionais, mas estratégia não é seu forte, ok? Deixa essas coisas para quem entende do negócio. Agora, se você pudesse verificar por que o sistema de backup está lento, eu agradeço. Ela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Voltou para sua mesa com as mãos tremendo. Guardou a apresentação numa pasta do computador e nunca mais tocou no assunto. 2 semanas depois, Roberto apresentou na reunião gerencial uma nova solução revolucionária que ele havia desenvolvido. Era o algoritmo de Marina, com algumas mudanças cosméticas. Ele recebeu elogios do diretor, um bônus no salário e uma promoção. Marina descobriu por acaso, quando Tiago lhe contou em um cochico durante o almoço. Ele fez isso mesmo, Marina. Usou seu trabalho e colocou o nome dele. É um absurdo, disse Tiago, indignado. Marina sentiu lágrimas quentes começarem a se formar, mas assegurou.
Não ia dar esse gostinho a ninguém. Não ia chorar no escritório. Tudo bem, Tiago. Não é a primeira vez que isso acontece no mundo corporativo, né? Ela tentou sorrir, mas a voz saiu trêmula. Naquela noite, Marina voltou para casa em silêncio. O apartamento estava escuro e frio. Ela se sentou no sofá velho que havia comprado numa liquidação há 5 anos e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou por meia hora, talvez mais. Chorou pela injustiça, pela humilhação, por todos os anos que havia dedicado a uma empresa que não a valorizava, a um chefe que a tratava como se fosse invisível. Mas algo aconteceu naquela noite. No meio das lágrimas, no fundo daquele poço de frustração, uma voz pequena começou a sussurrar dentro dela. Você é melhor que isso. Você sabe que é. Marina limpou o rosto, levantou-se e foi até a pequena escrivaninha que ficava no canto da sala. Abriu o notebook pessoal e começou a digitar. Não sabia exatamente o que estava fazendo, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. Começou a escrever sobre o algoritmo que havia criado, documentando cada detalhe, cada linha de raciocínio. Depois, começou a pesquisar sobre empreendedorismo, sobre como abrir uma empresa, sobre competições de tecnologia. Foi assim que ela descobriu o Tech Innovation World Championship, uma competição internacional onde desenvolvedores de sistemas do mundo inteiro apresentavam suas soluções inovadoras. O prêmio era significativo, mas mais importante que isso era o reconhecimento. Os vencedores eram convidados a palestrar em conferências internacionais, recebiam propostas de investimento, abriam portas que pareciam impossíveis de abrir. Isso é loucura, ela pensou em voz alta. Eu não tenho nível para competir com gente do mundo inteiro, mas aquela voz interior insistia, por que não? O que você tem a perder? Marina passou a ter 2 vidas. Durante o dia, continuava sendo a funcionária discreta e dedicada da Eurotech Solutions, aguentando as humilhações de Roberto, resolvendo problemas, cumprindo prazos. Mas, à noite, depois de chegar em casa, depois de jantar rapidamente, ela se transformava. Sentava-se em frente ao computador e trabalhava no seu projeto. Aprimorava o algoritmo, estudava cases internacionais, aprendia sobre inteligência artificial e machine learning através de cursos online gratuitos. Sua mãe, Dona Célia, começou a se preocupar. Filha, você está muito magra. E essas olheiras? Você precisa descansar, dizia ela durante o almoço de domingo, o único momento da semana que Marina reservava para visitar a família. Estou bem, mãe. Só trabalhando num projeto pessoal. Marina tentava tranquilizá-la. Projeto pessoal? Mas você já não trabalha demais nessa empresa? Quando vai arranjar um namorado, casar, me dar netos? Dona Célia insistia, com aquela preocupação maternal que era ao mesmo tempo carinhosa e sufocante. Marina sorria e mudava de assunto. Como poderia explicar para a mãe que estava se preparando para algo grande, mesmo que ela mesma não soubesse exatamente o quê? Os meses foram passando. Marina emagreceu 5 quilos. As olheiras se tornaram permanentes, mas algo em seus olhos também mudou. Havia uma determinação que não existia antes, uma centelha que começava a brilhar cada vez mais forte. No trabalho, Roberto continuava sua rotina de desprezo. Marina, você é realmente limitada, sabia? Pedi um relatório simples e você me entrega essa confusão de números. Vai ter que refazer, disse ele certa manhã, jogando um documento sobre a mesa dela. Mas dessa vez, algo foi diferente. Marina pegou o documento, olhou para ele e, pela primeira vez em 7 anos, não sentiu aquele aperto no peito. Não sentiu vontade de chorar. Sentiu, na verdade, uma espécie de pena de Roberto. Claro, Sr. Campos, vou refazer, disse ela com uma calma que surpreendeu a ela mesma. Porque Marina sabia algo que Roberto não sabia. Ela havia se inscrito na competição. Havia enviado seu projeto. E Bri, contra todas as suas expectativas, havia sido selecionada para a semifinal.
Era uma entre 200 desenvolvedores de 43 países diferentes. A semifinal seria online, mas a final seria presencial, em Berlim, Alemanha. Marina nunca havia saído do Brasil, mal havia saído do estado onde morava. A ideia parecia absurda, impossível, mas ela continuou trabalhando, noite após noite, aperfeiçoando seu projeto, preparando sua apresentação. "Você está bem, Marina? Parece diferente", comentou Tiago certo dia, durante o intervalo do café. "Estou ótima, Tiago. Nunca estive melhor." E ela estava sendo sincera. A semifinal aconteceu numa terça-feira à noite. Marina pediu para sair mais cedo do trabalho, inventando uma consulta médica. Roberto resmungou, mas permitiu. Ela chegou em casa, preparou tudo, conferiu a conexão de internet 3 vezes, ajustou a câmera e o microfone. Às 19 horas, em ponto, estava conectada com os jurados da competição. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que os jurados conseguiriam ouvir através do microfone. Havia 5 jurados, todos executivos importantes de grandes empresas de tecnologia ao redor do mundo. Uma mulher asiática, 2 homens europeus, um americano e um indiano. "Boa noite, Marina. Pode começar sua apresentação quando estiver pronta", disse a jurada asiática com um sorriso encorajador. Marina respirou fundo e começou. Nos primeiros 30 segundos, sua voz tremia. Mas depois, algo aconteceu. Ela esqueceu que estava sendo julgada, esqueceu os nervos e começou a falar sobre o que amava: tecnologia, soluções, eficiência. Falou sobre como seu algoritmo poderia revolucionar o processamento de dados em empresas de médio porte, sobre o impacto econômico, sobre a sustentabilidade computacional. Foram 15 minutos de apresentação. Quando terminou, houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Então, o jurado americano se inclinou para a frente e disse: "Marina, em 20 anos avaliando projetos de tecnologia, raramente vi algo tão elegante e ao mesmo tempo tão prático. Você é brilhante." Ela quase caiu da cadeira. Brilhante. Alguém havia acabado de chamá-la de brilhante. Depois de anos ouvindo que era limitada, operacional, incapaz de pensamento estratégico. Uma semana depois, recebeu o e-mail. Havia passado para a final. Seria uma entre 12 finalistas. A final seria daqui a 2 meses, em Berlim. Marina leu o e-mail 5 vezes. Depois 10. Depois perdeu a conta. Levantou-se, deu uma volta pelo apartamento, sentou-se de novo. Leu mais uma vez. Era real. Estava acontecendo de verdade. O problema era a viagem. A organização cobria hospedagem e alimentação, mas o voo internacional ficava por conta do participante. Marina olhou para sua conta bancária e sentiu o estômago revirar. Não tinha nem metade do dinheiro necessário. Passou a noite fazendo contas, considerando possibilidades. Poderia pedir um empréstimo, pedir dinheiro emprestado para a família, mas sua mãe era aposentada com um salário mínimo. Seu irmão estava desempregado. Foi quando ela tomou uma decisão que há alguns meses pareceria impossível. Pediu uma reunião com o diretor regional da Eurotech, passando por cima de Roberto. "Senhor Almeida, agradeço por me receber", começou Marina, sentada na sala enorme do diretor, com suas janelas de vidro e vista para a cidade. Diretor Almeida era um homem nos seus 60 anos, cabelos grisalhos, aparência de quem já tinha visto muita coisa na vida. "Marina, não é? O que posso fazer por você? É raro que analistas peçam reunião direta comigo", ele disse, mais curioso que incomodado. "Senhor, fui selecionada como finalista de uma competição internacional de tecnologia. É uma oportunidade única de representar não apenas a mim, mas potencialmente esta empresa. Vim perguntar se haveria possibilidade de algum patrocínio ou adiantamento para cobrir os custos da viagem." Ela estava tremendo por dentro, mas sua voz saiu firme.
O diretor a olhou com interesse renovado. Competição internacional? Conte-me mais sobre isso. Marina explicou tudo. Falou sobre o projeto, sobre a semifinal, sobre os jurados, sobre o que significava estar entre os 12 finalistas do mundo inteiro. Fascinante, disse o diretor, tomando notas. E o Roberto, seu gerente, está ciente disso? Marina hesitou. Não, senhor. Preferi vir diretamente ao senhor. Entendo. Deixe-me fazer algumas ligações. Volte amanhã. Quando Marina saiu da sala do diretor, suas pernas estavam bambas. Não sabia se havia feito a coisa certa ou se havia acabado de assinar sua demissão. No dia seguinte, foi chamada novamente ao gabinete do diretor. Desta vez, Roberto também estava lá, com uma expressão entre surpresa e fúria contida. Marina, começou o diretor Almeida, conversamos aqui e decidimos que a Eurotech vai patrocinar sua viagem e estadia estendida em Berlim. É uma excelente oportunidade de divulgação para a empresa. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Além disso, continuou o diretor, vamos rever sua posição aqui. Pelo que pesquisei sobre essa competição, estar na final não é pouca coisa. Roberto, gostaria que você preparasse uma proposta de promoção para a Marina. A expressão de Roberto era de quem havia engolido um limão inteiro. Sim, senhor, ele respondeu entre dentes. Os 2 meses seguintes foram frenéticos. Marina trabalhava durante o dia, aperfeiçoava seu projeto à noite e, aos fins de semana, ensaiava sua apresentação final. Dona Célia, quando soube da competição, chorou de emoção. Minha filha vai para a Alemanha. Ela contava para todo mundo na vizinhança, no mercado, na igreja. Finalmente chegou o dia da viagem. Marina nunca havia entrado num avião. Quando ele decolou e ela viu a cidade ficando pequena embaixo, sentiu uma mistura de medo e euforia. Estava realmente acontecendo. Berlim era tudo que ela havia imaginado e mais. As ruas largas, os prédios históricos, as pessoas de todas as nacionalidades caminhando apressadas. A competição seria no Congress Center, um edifício moderno e imponente no coração da cidade. No dia da final, Marina acordou às 5 da manhã. Não havia conseguido dormir direito. Vestiu seu melhor conjunto, que havia comprado especialmente para a ocasião, com uma parte do patrocínio, e foi para o local da competição. O auditório era gigantesco, mais de 1000 pessoas na plateia, entre investidores, jornalistas, executivos de tecnologia e outros participantes. Marina era a 4ª a apresentar. Enquanto esperava, assistiu às apresentações anteriores. Todas eram impressionantes. Um desenvolvedor japonês com um sistema de previsão climática ultra preciso. Uma equipe indiana com uma solução de blockchain para pequenos agricultores. Um alemão com um algoritmo de otimização de tráfego urbano. O que eu estou fazendo aqui? Pensou Marina. Eu sou só uma analista de uma empresa mediana do Brasil. Essas pessoas são gênios. Então foi chamada ao palco. As luzes eram intensas. O público aguardava ansioso. Marina estava sentada na primeira fila, as mãos suando frio, o coração disparado. Finalmente, a presidente do júri subiu ao palco. Senhoras e senhores, este foi um dos anos mais competitivos da nossa história. Os 12 finalistas apresentaram projetos excepcionais. Mas há sempre aquela apresentação que se destaca não apenas pela inovação técnica, mas pela clareza de visão, pela aplicabilidade prática e pelo potencial transformador. O microfone estava ajustado à altura errada e ela teve que reajustá-lo, o que fez algumas pessoas na plateia rirem. Marina sentiu o rubor subindo pelo rosto. Mas então, olhou para a plateia, respirou fundo e lembrou-se de todas as vezes que Roberto havia a chamado de limitada, de todas as vezes que seu trabalho havia sido ignorado, de todas as noites que havia passado em claro trabalhando naquele projeto, e começou a falar. Sua apresentação durou exatos 20 minutos.
Mostrou o algoritmo, demonstrou aplicações práticas, fez uma comparação ao vivo com sistemas existentes, mostrou dados, projeções, possibilidades, falou com paixão sobre como tecnologia deveria ser acessível, eficiente e democratizada. Quando terminou, houve um silêncio. Marina sentiu o coração afundar. Havia falhado. Então, o auditório explodiu em aplausos. As horas seguintes foram um borrão. Todas as apresentações foram concluídas. Os jurados se reuniram. A plateia se levantou em ovação. Quando Marina voltou ao Brasil uma semana depois, após reuniões com investidores, entrevistas para revistas de tecnologia e convites para palestras, ela era uma pessoa completamente diferente. Não fisicamente, mas internamente. Andava com a cabeça erguida, olhava as pessoas nos olhos, sorria mais. No primeiro dia de volta ao escritório, chegou e encontrou uma surpresa. Marina fechou os olhos. Não suportaria a decepção se não fosse ela. A vencedora do Tech Innovation World Championship deste ano é Marina Silva, do Brasil. Por um segundo, Marina não se moveu. Não conseguia processar. Então, Tiago, que havia voado por conta própria para apoiá-la, gritou da plateia: "É você, Marina! Você venceu!" Ela levantou-se como se estivesse em transe e caminhou até o palco. Suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia andar direito. Quando recebeu o troféu, uma escultura de vidro pesada e linda e o cheque simbólico, as lágrimas começaram a cair. Começou ela, o microfone captando sua voz emocionada. "Eu nem sei o que dizer. Passei anos achando que não era boa o suficiente, que minhas ideias não valiam nada. Mas hoje aprendi que quando você acredita no seu trabalho, quando você persiste mesmo quando ninguém mais acredita em você, coisas incríveis podem acontecer." Havia balões na sua mesa, um banner com "Parabéns, campeã mundial" e todos os colegas aplaudindo. Roberto estava no canto da sala, pálido e quieto. O diretor Almeida veio pessoalmente cumprimentá-la. "Marina, estamos muito orgulhosos e temos uma proposta para você. Gostaríamos que você liderasse um novo departamento de inovação que estamos criando, reportando diretamente a mim. O que acha?" Marina olhou para Roberto, que evitava seu olhar. Olhou para Tiago, que sorria de orelha a orelha. Olhou para sua mesa no canto, perto do ar-condicionado que pingava. "Senhor Almeida, agradeço imensamente a proposta, mas preciso recusá-la." O silêncio na sala foi total. "Recebi 3 propostas de investimento para desenvolver minha tecnologia. Vou abrir minha própria empresa e, se a Eurotech quiser, posso fazer uma parceria como fornecedora." O diretor Almeida riu, uma risada genuína e respeitosa. "É uma empresária nata, Marina. Claro que queremos parceria. Conte conosco." 3 meses depois, Marina inaugurava a Silva Code, sua própria empresa de soluções tecnológicas. O pequeno escritório ficava num bairro comercial, tinha 6 funcionários e uma placa na porta que ela mesma fez questão de escolher. No dia da inauguração, Dona Célia estava lá, chorando de orgulho. Seu irmão estava lá. Tiago estava lá. Aliás, Tiago foi seu primeiro funcionário contratado. E Marina estava lá, na frente daquele escritório que era pequeno, mas era dela, pensando em tudo que havia passado. Nas humilhações, nas noites sem dormir, no medo, na solidão, na persistência. Ela não guardava rancor de Roberto. Na verdade, sentia gratidão, de uma forma estranha, porque foram exatamente aquelas experiências difíceis que a forçaram a descobrir do que era capaz. 6 meses depois, a Silva Code fechou seu primeiro contrato internacional. 1 ano depois, tinha 30 funcionários. 2 anos depois, Marina foi palestrante principal numa conferência de tecnologia onde o tema era
Superando Limites, de funcionária invisível a campeã mundial. Na plateia, entre centenas de pessoas, estava uma jovem analista de sistemas. Ela trabalhava para um chefe que não a valorizava. Vivia sendo desmerecida, suas ideias eram ignoradas. Mas naquele dia, ouvindo Marina falar, ela tomou uma decisão. Ia para casa e começaria a trabalhar no seu projeto, porque se Marina havia conseguido, ela também poderia. E é assim que as histórias se multiplicam. Uma pessoa, acreditando em si mesma, inspira outra, e outra, e outra. Marina ainda guarda o troféu de vidro no seu escritório. Às vezes, quando está tendo um dia difícil, quando os desafios parecem grandes demais, ela olha para aquele troféu e lembra. Lembra da garota que acordava às 5h30 para pegar 2 ônibus lotados. Lembra das humilhações, das lágrimas, das noites em claro. Lembra do medo, da insegurança, da voz que dizia que ela não era boa o suficiente. E sorri, porque aquela garota descobriu algo que mudou tudo. O limite não estava nela, nunca esteve. Estava apenas na imaginação de quem não conseguia enxergar seu valor. E quando você descobre isso, quando você realmente entende isso, nada mais pode te parar.